Beleza. Vivo. Esperando o pessoal entrar aí na live, nós está começando mais uma transmissão aqui. Tá aparecendo lá. Muito bem, a paz do Senhor, meus irmãos, os que nos acompanham através do Facebook, através dessa live aí a qual estamos fazendo hoje, quinta-feira, dia 26 de março de 2020. Hoje estamos caminhando aí para uma semana, a qual foi decretado, né? Foi dado o decreto pelo nosso governador de estar fechando todos os comércios e também incluindo as igrejas estarem fechadas para nós termos os nossos cultos, as nossas ensaios e também a nossa escola bíblica. Hoje, quinta-feira, a qual seria o dia da nossa escola bíblica, então nós vamos estar fazendo a nossa lição, que seria lecionada na quinta-feira passada. Então nós estaremos lecionando ela hoje, na data de hoje, a nossa lição de número 11, que tem como título O Homem do Pecado. E desde já eu quero agradecer a você que está nos acompanhando, aí tem nos acompanhado nos cultos. Ontem tivemos um culto, uma maravilhosa palavra, a qual o nosso pastor presidente nos trouxe, onde pudemos sentir a presença de Deus realmente ali em nosso meio. Estamos longe, mas estamos em um só pensamento, o pensamento de adorar a Deus, exaltar e engrandecer o nome dele. Estamos aqui junto com o nosso pastor presidente, pastor Leonardo Daniel Cardoso. Se o senhor quiser cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesta noite, por esta live. Estamos aqui para lecionar a lição de número 11, uma lição maravilhosa, né? Que tem o título O Homem do Pecado. É uma lição escatológica, tem um conteúdo maravilhoso, né? Então, nesta noite nós estaremos estudando esta lição e já quero agradecer a todos os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família. Muito bem, meus irmãos, vamos então fazer uma oração aqui para nós darmos abertura então à nossa escola bíblica. Senhor meu Deus, Pai querido, te louvamos e te damos graça, Pai, por mais esta oportunidade. Mais esta vez, Senhor, a qual podemos chegar diante de Ti, para poder render-lhe toda a honra, toda a graça, toda a glória, Senhor, porque somente a Ti somente o Senhor é merecedor de toda a glória, Pai querido. Meu Deus e meu Mestre, venha abençoar a vida de cada um que está nos acompanhando através dessa live, Pai amado, nos abrindo, Senhor, o entendimento para podermos aprender mais da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, o título dessa lição de número 11, O Homem do Pecado, que tem como o nosso texto áureo, nos diz o seguinte no nosso texto áureo: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor
da sua vinda. A verdade prática nos diz o seguinte: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 15. Vocês que têm a sua lição e quiserem acompanhar, ou então pode acompanhar na sua Bíblia Sagrada, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 15, que nos diz o seguinte: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que no meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios e mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elogiado desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Muito bem, meus irmãos, essa aqui então foi a nossa leitura bíblica em classe. A nossa introdução, meus irmãos, vai nos dizer o seguinte: nesta lição trataremos de como nos últimos dias o homem será usado por Satanás, um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir a Israel, o anticristo, conhecido também como o homem do pecado. Então, nos últimos dias, meus irmãos, vai ter um homem que será usado por Satanás para afrontar a Deus. Este homem, ele é o anticristo, ele será o anticristo. Anticristo quer nos dizer contra Cristo, ou aquele que se opõe a Cristo. Então, esse é o homem do pecado, será conhecido também como o homem do pecado. Esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como o representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-lo, temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. Que esse estudo nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo, que já opera no mundo. Estejamos alertas, mas não percamos o ânimo, pois o que está conosco e em nós é infinitamente mais poderoso. Muito bem, meus irmãos, então, nos últimos dias,
o anticristo ele vai aparecer depois que a igreja, melhor dizendo, ele vai aparecer para tirar o foco, para unir, fazer uma união no mundo. O mundo todo será unido para o anticristo. E esse anticristo ele será usado por Satanás para que todos, para agir contra Cristo, para trabalhar contra Cristo. Muito bem, meus irmãos, nós temos aqui o primeiro tópico. Esse primeiro tópico ele é dividido em 3 subtópicos. E o primeiro tópico ele nos diz o seguinte, eu não sei se o pastor quer fazer alguma colocação, se o nosso pastor quiser fazer alguma colocação, fica à vontade, pastor. Se tiver alguma coisa... Os meus irmãos, então estamos aí, já temos aí a introdução desta lição de hoje, falando sobre o anticristo, né? Então, o anticristo quer dizer aquele que é contra, aquele que é contra, né? E o Cristo, então é contra o Cristo, o anticristo. Então esse anticristo, na verdade, ele não é o demônio, não é Satanás, ele é um homem de carne e osso, tá? Como nós. Só que ele vai receber um poder sobrenatural, satânico, na sua vida. Mundo com muita eficácia, e através desse poder que ele receberá de Satanás sobre a sua vida, em que é conhecido também como homem do pecado, ele vai induzir as pessoas a adorá-lo através desse poder. Aquelas pessoas que nós já lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, que não quiseram ter um compromisso com Deus, não quiseram servir a Deus, não quiseram aceitar a Jesus como Salvador, né? Eles vão se submeter a este anticristo, porque na verdade ele vai enganar as nações, né? Ele vai enganar até Israel com este poder, né? A Bíblia diz aí que vai ser levantado uma estátua, e essa estátua vai falar, essa estátua vai fazer milagres, né? E aí que vai enganar muita gente. Só que quando o anticristo levantar uma estátua dele, que essa estátua falar e for adorada pelos homens, então nessa época Israel romperá a aliança, porque após Israel voltar do exílio babilônico, eles foram curados da idolatria. Eles nunca mais se prostraram diante de uma imagem, diante de uma escultura, né? Então, se nós olhar ali em 1 João, capítulo de número 4, verso 1 ao 3, vamos ler aqui o que vai nos dizer aqui. João, vamos ver ali, João, capítulo de número 4, verso 18. Vamos ver o que o apóstolo João estava dizendo aqui, ó. Filhinho, é já a última hora, né? É já a última hora. E como visto que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, permaneceriam conosco, mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. É já a última hora, né? Todo período que vai do primeiro até o segundo advento pode, nesse sentido, ser chamado realmente de última hora, né? Então João estava dizendo, é a última hora. Já nos dias do apóstolo João, ele já estava falando sobre esse anticristo, sobre o homem do pecado, como visto que vem o anticristo, né? O apóstolo está falando da vinda do homem do pecado, que fará a sua primeira apresentação depois do arrebatamento da igreja. Esse anticristo, depois do arrebatamento da igreja, porque terá a primeira e a segunda vinda de Cristo.
A primeira vinda, ele virá nas nuvens. Será o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que todos os mortos ressuscitarão no dia da volta de Cristo. E a Bíblia diz, disse Paulo ali em Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 a seguir, né, que ele virá com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, disse Paulo, seremos arrebatados juntamente com eles e estaremos para sempre com o Senhor. Então esse anticristo, esse homem do pecado, ele vai se manifestar realmente com muita força depois do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento. Por isso, nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que nós lemos aqui nesta noite, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, né, do verso 1 ao 15. Então ele diz assim, ó: ora, irmãos, rogamos vós pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Refere-se também ao arrebatamento quanto à segunda vinda. Quer dizer, a segunda vinda, Jesus descerá no Monte das Oliveiras. Descerá no Monte das Oliveiras. E pela nossa reunião com Ele, falando do arrebatamento, que nós vamos estar com o Senhor. Uma reunião com Ele, que vai ser o tribunal de Cristo para os salvos, né, que será 3 anos e meio de tribulação na terra, grande tribulação. Então, nesse período, né, aonde os que ficarem estarão em grande tribulação, a igreja estará no tribunal de Cristo para o julgamento pelas obras. Então estaremos aqui numa reunião com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, né? Não se movai do vosso entendimento. A falsa doutrina faz isso, a pessoa ter dúvida, colocar em dúvida a fé do cristão, quando a palavra ela vem distorcida, palavra falsificada, os hereges, né, da palavra de Deus. Quer por epístola, quer dizer, mensagem em línguas e interpretação que supostamente são do Senhor, mas que na verdade não são. Por isso João disse assim, ó: examinai se o Espírito é de Deus, né? Porque aqui está dizendo que a mensagem em línguas e interpretação que supostamente vem de Deus, mas não é de Deus. Por palavra, né, diz respeito àqueles que afirmavam ter a palavra do Senhor. Nós estamos com a palavra é essa, a palavra é a verdade. Então Paulo disse, olha, fica naquilo que eu ensinei para vocês, tá? Não se mova facilmente, ou por epístola como de nós. Alguém havia escrito uma carta que afirmava certas coisas proféticas e claramente havia assinado com o nome de Paulo, o que significava que era falsa, ou por epístola, quer dizer, por cartas. Alguém escreveram uma carta, né? Isso aqui é uma confirmação de Tim Swagger, que eles escreveram essa carta para os irmãos de Tessalônica e assinaram, falsificaram a assinatura e diziam que era Paulo que havia assinado. Então aí Paulo pega, escreve agora e diz, olha, nem por carta, tá, vocês acreditam, tá? Fico no que eu ensinei, naquilo que vocês aprenderam, tá? Então é muito bom, né? É essencial a leitura da palavra de Deus, que o próprio Jesus disse assim, examinai as escrituras e cuidai nela ter vida eterna. E aí eu sempre friso isso aí, quando eu menciono esta palavra, comparando com a pessoa que vai ao médico fazer uma consulta. Vai lá, faz a consulta, o médico simplesmente olha
e passa um remédio, oh, pode ir embora, você tem isso, o remédio vai ser isso aqui, você vai lá, toma, e o remédio não resolveu o seu problema. Tá? É diferente do médico, e o médico diz, não, você vai ter que se submeter a uma série de exames. Vamos examinar a sua vida. E depois de examinar, vai ser diagnosticado com a doença que ele tiver. Então a palavra de Deus precisa ser examinada, como disse Jesus. Ele disse, examinai, porque vocês vão cuidar nela, ter a vida eterna, porque esta palavra é uma palavra que testifica de mim. Então aqui, na igreja de Tessalônica, saiu um movimento, né, que os dias do Senhor já tinha acontecido. Mas no verso 3, Paulo diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Não será assim de maneira nenhuma, ninguém vos engane, né? Ninguém vos engane. Entre outras palavras, não dê atenção ao que é biblicamente correto. Não dê atenção para isso. Paulo disse, não será assim. Vai se manifestar o homem do pecado. O filho da perdição, ele vai se manifestar, ele não se manifestou ainda. E a Bíblia diz, ele já está no mundo, mas é um homem, não é um demônio. Ele é um homem com a eficácia de Satanás na sua vida, vai ser um homem muito sábio, a sua sabedoria, tá, vai encantar o mundo. A sua sabedoria, a sua oratória, tá, vai ser, se for um português, vai ser um português polido, um homem inteligentíssimo, que através da sua inteligência ele vai conseguir cativar toda a humanidade para ele, tá? Toda a humanidade, então ele vai conseguir, tá, a puxar o povo para o lado dele, porque é um homem com a eficácia de Satanás. Então vai haver uma unificação, vai haver só um governo no mundo, que será o governo do anticristo, que também diz Apocalipse que é a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, que será o próprio anticristo. Então, só para frisar aqui, né, pastor, muitas pessoas acham que não, que é o próprio demônio, né, o próprio Satanás, o anticristo, mas não, ele vai ser um homem que será usado por Satanás, né? É um homem que será usado por Satanás, um homem humano de carne e osso, né? 100% homem. Como tem, né, homens de Deus, né, homens usados por Deus, mulheres usadas por Deus, né, que Deus opera milagre através da vida deles, homens de revelação de Deus. Esse anticristo, ele vai ser um homem assim, mas usado pelo diabo, usado por Satanás, né? Vai ser um homem de muito poder, mas um poder maligno, na vida dele. Se nós ver aqui, ó, no verso 8 aqui da leitura bíblica em classe, que diz assim, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Então será revelado o iníquo, quer dizer, é o homem da iniquidade, o anticristo. Então será um homem, né? Será um homem que vai operar, talvez já está no mundo, né? Porque hoje nós estamos vendo aí o Papa Francisco querendo fazer uma nova Bíblia, modificar as páginas da Bíblia. Inclusive falou que Jesus falhou, né? Jesus fracassou. Jesus fracassou na cruz, né? Então quer dizer, uma pessoa que, se ele não confessa que Cristo veio em carne, ele é o anticristo. Se ele não professa, né, a palavra de Deus, a mensagem da cruz, ele é o anticristo. Foi o que Paulo disse. Foi o que Paulo disse. Não dê ouvido, quer seja por epístola, carta. Quer dizer, se vir alguma coisa nova, Paulo mesmo aconselhou a igreja, dizendo, mesmo que desça um anjo do céu e vos anuncie um outro evangelho, seja anátema, seja uma maldição. Né? Então nós vimos aí o Papa querendo modificar a Bíblia,
porque já está desatualizada, é um livro muito antigo, tem que atualizar a Bíblia, né? A Bíblia, a história dela, né, bíblica, ela é antiga, mas o conteúdo é novo, ela se renova todos os dias, a palavra de Deus. Então quer dizer, um homem assim, ele já está com a eficácia de Satanás, que já está contra a Bíblia, esse cara, nem contra a Bíblia. Então, muito bem, vamos aqui para entrar no nosso primeiro tópico. Primeiro tópico com o primeiro subtópico, ele diz o seguinte, tem como título a origem do homem do pecado. Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 1 até o 10 e o 23 e o 24. Ambos agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e o 7. Neste momento, nesse mesmo grupo, nomearemos o faraó do Êxodo, o perverso Amã e o sanguinário Herodes. Desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristos e dispuseram-se a perseguir a Israel e a igreja do Cordeiro. Destes, citaremos apenas alguns: Nero, Hitler, Stalin, pois a lista é longa e enjoadíssima, enojadiça. Então aqui nós vemos que já desde a antiguidade as pessoas já vêm se levantando pessoas que podem ser usadas, prefigurando o anticristo, né, pastor? Sim. Tipo Hitler, que perseguiu os judeus, Stalin, o faraó mesmo, que perseguiram o povo de Deus, sempre perseguindo, tentando acabar com o povo que é o povo de Deus, tentando exterminar os judeus. Então é uma lista enorme de pessoas já que se levantaram. O maior exemplo aí que foi citado aqui, que todo mundo conhece, foi de Hitler, né? Hitler que perseguiu os judeus, ele foi, acho que, o que mais matou judeu na história da humanidade. Então nós vemos, e todo mundo, todos que estudaram aqui, que estudaram história, já ouviram falar de Hitler. Já todos nós somos conhecedores. Então, desde os tempos bíblicos, muitos se fizeram-se de anticristos e dispuseram-se a perseguir a Israel. Então eles tentam a todo custo, Satanás tenta a todo custo acabar com Israel, exterminar o povo de Deus, né, pastor? Se o senhor quiser. Aqui nós vimos que Gênesis 4 e 1, ele vem falando aí do Caim, né? Que foi o primeiro filho de Adão, e depois temos o segundo filho, o Abel. E quando o Caim, ele trouxe das suas plantação, da sua colheita, né, ele trouxe o sacrifício para o Senhor, né, da sua lavoura. Diz a Bíblia que Deus não recebeu esse sacrifício. Deus não se agradou desse sacrifício. E o Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e Deus o recebeu. Então, diante dessa situação, o Caim caiu o semblante dele, ficou triste. Deus falou com ele, disse: por que caiu o teu semblante? Né? E até ele recebeu uns conselhos da parte de Deus, mas ele não deu ouvido a esses conselhos. E diz a Bíblia que ele saiu para o campo, mas o seu irmão, e lançou-se contra ele, contra o seu irmão. Podemos dizer que Abel era um representante hoje, representava Israel, representava a igreja. E o Caim, era o homem do maligno, o homem mau, o homem perverso, o homem que vinha para destruir, para se levantar contra o povo de Deus. E ele se levantou e matou seu irmão, né? E quando Deus chega para ele e diz: onde está o teu irmão Abel? O que é que ele diz? Porventura sou eu guardador do meu irmão? Olha só. E Deus disse: não, a voz do sangue de Abel clamou desde a terra. Ela subiu diante
do Senhor e ter muito sangue inocente, né, clamando diante de Deus. O verso 23, verso 24, que fala sobre Lameque. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, escutai, mulheres de Lameque, que as minhas palavras, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar, né? Matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar, né? Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Né? Então esses homens aqui, eles já representavam o anticristo no princípio, né? No início da criação, eles já representavam aqui como outros personagens, né, que nós vimos aqui, que perseguiram a igreja, né, como o faraó lá no Egito, quando ele viu que os hebreus se multiplicavam e a cada dia crescia mais a nação de Israel, porque era um povo que tinha a bênção de Deus. E eles se multiplicavam no Egito. E Faraó ficou preocupado com o crescimento de Israel e começou a fazer o quê? A oprimir Israel, a escravizar Israel, né, por causa disso aí. Então quer dizer, já era um representante do anticristo, né? E o Hitler também, quantos judeus, né, que ele matou, mais de 70 mil, né, judeus, foi uma carnificina, quer dizer, que se levantavam contra a nação de Israel. Herodes, né, quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Né, que os magos chegaram até o palácio, né, e perguntando pelo Messias, pelo menino que havia nascido, e a Bíblia diz que eles foram até Belém para adorar, para oferecer, levar presente, e o Herodes disse assim, ele disse, olha, vocês havendo ido lá e adorar, vocês voltam pelo mesmo caminho, tá? Porque eu também quero ir adorar. Mas a Bíblia diz que quando Herodes soube do nascimento de Jesus, do rei de Israel, ele ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Ele estava preocupado com o trono, mas Jesus não queria o trono de Israel, do faraó, do Herodes. Jesus não queria, né? Porque ele disse, o meu reino não é deste mundo. Jesus não veio estabelecer aqui, prova disso é lá no capítulo 1 e verso 6, no enfolhamento ali de Atos dos Apóstolos, quando Jesus estava para subir aos céus e os discípulos chegaram e perguntaram para ele, Senhor, vais tu estabelecer o teu reino nesse tempo a Israel? Aí o que é que Jesus respondeu? Não vos pertence saber o tempo, a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí Jesus deu um conselho, vocês voltam para Jerusalém, vão para o cenáculo, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E depois de você receber esse revestimento, vocês vão ser minha testemunha. Tá? Começando por Jerusalém, como em toda a Judéia, aí depois vocês vão para Samaria e os confins da terra. Quer dizer que nós somos o povo dos confins da terra. Então, esse anticristo, ele sempre se manifestou de uma forma sagaz contra o povo de Deus, tentando derrubar, tentando destruir a nação de Israel, né? E hoje nós estamos aqui não como a nação de Israel, mas como a igreja de Cristo Jesus, comprada pelo seu precioso sangue e aguardando a sua volta maravilhosa. Muito bem, vamos para o segundo subtópico aqui, que nos diz o seguinte, títulos do homem do pecado. O título principal desse personagem é Anticristo, está lá em 1 João capítulo 2 e o versículo de número 18. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos,
soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado em seus dias. Já não eram poucos. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como o príncipe que há de vir. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 26. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que, desprezando o Pai e o Filho, aparece mentindo e enganando os incautos. Está lá em João capítulo 5 e o versículo 43. Então, Satanás ele sempre esteve envolvido com mentira, né, pastor? Satanás tem um ditado aí, um pastor falou, e eu sempre guardei comigo. O pastor falou que Deus ele é criador e o diabo ele é um imitador. Tanto que a única coisa que o diabo inventou foi a mentira, né? Então, Deus ele é o criador e o diabo é o imitador. O diabo sempre tentando fazer contenda e fazendo com que, tentando fazer com que nós venhamos sair do nosso foco, nós venhamos a sair do que é o nosso, realmente o nosso verdadeiro foco, que é a nossa salvação. Então, o título desse homem do pecado é Anticristo. Para confirmar aí, João 8,44 diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então está aí. A única coisa que o diabo inventou foi a mentira. A única coisa que ele criou foi a mentira, né? Mentira. E a mentira, às vezes as pessoas acham que uma mentirinha não faz mal, mas às vezes uma mentirinha tão pequena, né, pode causar um estrago enorme. Às vezes num relacionamento, num emprego. A única coisa, né, que a Bíblia atribui ao diabo mesmo, tá? É patenteado por ele, é mentira. Né? A única coisa que a Bíblia atribui a ele é a mentira. E o tão triste, né, pastor, é que a gente vê tantas pessoas no próprio meio, nos crentes mesmo, sim, que às vezes vivem tentando levar, usando aquele jeitinho brasileiro e tentando enganar e mentir às vezes, né? Uma mentirinha, achando que não vai levar a nada, mas quando vê, tá naquele emaranhado de mentira que não tem mais como sair. E quando vê, já está no fundo do poço de tanta mentira que acabou falando. E é aquela passagem que o profeta Malaquias, né, falou para Israel, quando Israel estava naquela situação bem difícil, distanciado de Deus, e nós vimos que para o sacrifício do Antigo Testamento o animal tem que ser perfeito. Não podia ter nenhuma mancha, não podia ter nenhum defeito. Mas nos dias de Malaquias censurou o povo de Israel dizendo assim, ó: quando vocês oferecerem um coxo para o sacrifício, não faz mal. Quer dizer, um animal cego eles levavam para o sacrifício, um animal coxo eles levavam para o sacrifício, não servia para mais nada, eles queriam oferecer a Deus. Aí Malaquias disse, não faz mal. Quer dizer, é um pouquinho disso aí. Um pouquinho não faz mal hoje, um pouquinho amanhã não faz mal, mas um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e um pouquinho depois vai dando um montante. E a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Então uma mentirinha hoje, uma mentirinha amanhã, quando a pessoa vê, ele está no caminho da mentira, né? No caminho do engano. E depois que entra, depois que a pessoa começa por esse caminho, né, é difícil sair e perde a credibilidade com as pessoas, né? Que ninguém, quando você conversa com uma pessoa que já te mentiu uma vez, pode saber que nunca mais você vai acreditar 100%. A pessoa que mente, né, quando ele fala a verdade, ninguém acredita. Né? Porque se ele é acostumado a mentir, se ele está falando a verdade, ele está mentindo. Né? De tanta mentira que ele prega.
né? Ele solta, né? Então é um ponto assim bem crítico para nós, né? Porque o próprio Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então quem mente é filho do diabo. E quantas pessoas, para se defender de alguma coisa, ficam dando ênfase à mentira, hein? Inventando uma mentira aqui, uma mentirinha ali, para se desculpar, para se defender, para se fazer de vítima, né? E fica mentindo. E a Bíblia condena, né, 100% essa atitude nossa, de qualquer ser humano, mas principalmente, né, nós que estamos aí servindo ao Senhor. Então, quando nós entramos pelo caminho, né, da mentira, nós estamos dando ênfase às coisas da iniquidade. É um pecado, porque isso é um pecado. É por isso que João 8, né, em 32, diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque Cristo é a verdade. Ele é a verdade. Mas o diabo é mentiroso, é o pai da mentira. E quando mente, fala do cria própria, dele mesmo, a mentira é criada por ele. Porque ele nunca se firmou na verdade, né? Muito bem, subtópico de número 3, a natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Então foi o que eu falei, que muitas pessoas acham que o anticristo será o próprio Satanás. Já foi explicado aqui, o nosso pastor já nos explicou. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo, e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração. Nele a possessão satânica será plena. Então aí muitos confundirão o anticristo como o próprio Satanás. E o que eu anotei aqui nessa lição aqui, pastor, que os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração. E adoração é tudo que o diabo sempre quis, né? Desde o começo, ele já quis sempre ser adorado. Quando ele apareceu para Jesus, lá no deserto, né? Quando Jesus estava no deserto, lá ele apareceu e disse: olha, se tu te prostrares e me adorares, te darei todo o reino desse mundo. É bem fácil, é só me adorar. Então o que ele quer? Ele quer ser adorado. Porque no princípio, o que é que ele diz? Subirei acima do Altíssimo e edificarei lá a minha morada. Quer dizer, o diabo colocou no coração, né, que ele era uma pessoa que ele tinha condições, né, de estar acima de Deus. O lugar que ele estava era muito pequeno para a posição dele, né? Então ele disse: subirei acima e edificarei a minha morada, porque ele queria ser adorado, mas ele não é, né? E essas pessoas aqui, como foi falado agora, vão ter que prestar adoração a ele, né? Se não quer adorar a Cristo agora, vão ter que prestar adoração ao anticristo, né? Ao anticristo. Então tem aqui, ó, que no verso capítulo 2, verso 9, aqui até nós já lemos aqui na nossa leitura em classe, que diz que a esse iníquo, cuja vinda é como a eficácia de Satanás, né? Quer dizer que Satanás é o patrocinador do anticristo. Satanás vai patrocinar o anticristo com toda a bagagem que ele precisa, com toda a inteligência, né? Com toda a astúcia, vai ser patrocinado por Satanás, né? E essas pessoas vão ter que se prostrar e adorar a ele, prestar adoração, né, a Satanás. Aqui no verso 4 diz assim, ó, do capítulo 6, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Hoje, lá no Monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar Isaac, Deus pediu Isaac em sacrifício, lá foi onde foi construído o templo de Salomão. Tá?
E esse templo foi destruído. Então hoje lá tem uma mesquita que se conhece como a Mesquita de Omar, né? E essa mesquita ela vai ser derrubada e naquele local vai ser erguido um novo templo, que é onde o anticristo vai reinar. Ele vai sentar ali e ali ele vai reinar. E justamente aqui onde nós lemos aqui, né, que ele será aniquilado pelo sopro do Senhor, né, na segunda vinda de Cristo, quando Cristo descer, né, a Bíblia diz que com a força de expressão, como que se puxa um peixe no anzol, né, uma força de expressão, o diabo vai vir se rastejando diante do Senhor. E conforme ele vai se rastejando, com o sopro da boca de Deus, ele vai sendo consumido, vai sendo destruído, porque o alvo dele é se opor, né, e se levantar contra tudo o que se chama Deus, o que menciona o nome de Deus ou se adora. Então ele veio para ser contra tudo isso aí. Então por isso é que essa gente, né, eles vão ter que se prostrar e adorar. E diz aqui, ó, e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios. Quer dizer, Satanás estará patrocinando o anticristo, né? Induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Pastor, aqui o presbítero irmão Valdir, ele comentou aqui, ó, fez uma colocação, né, uma pergunta, da onde surgirá esse anticristo? ONU, Roma, Brasil, será que ele já nasceu? É necessário nós vigiar como nunca, né? Foi o que o senhor falou. Então, ele pode já estar existindo, ele pode já estar no mundo. Ninguém sabe, né? Pode estar no mundo. Quantos governadores, presidentes aí, né, comunistas, né, que estão se levantando, estão se unindo, a autoridade católica maior do mundo, né, estão se unindo aí, né, com eles. Pode já estar no mundo. Por isso que nós temos que vigiar. Por isso é que nós temos que vigiar. Jesus disse, só vigiai, né, e orai para que não entreis em tentação. Porque ele diz, viram muitos em meu nome, disse Jesus. Né? Nos últimos dias, viram muito em meu nome e enganarão a muitos. Se for possível, até os próprios escolhidos. Então tu vê que ele tem aqui, ó, ele vem na força do maligno. Ele vai ter muita força e realizará grandes sinais e prodígios, né? Coisa extraordinária que vai impressionar a humanidade. Né? O povo fica impressionado, né, da realização da obra deste homem. Então vai ser algo que vai chamar a atenção do mundo. O mundo todo vai ficar focado nele. Vai focar nele. Então quer dizer, com essa eficácia satânica, com essa sabedoria satânica, com esse prodígio satânico, ele vai conseguir atrair a toda a humanidade após si. Né? Ele vai conseguir. Né? Mas a igreja do Senhor, né? A igreja do Senhor, a igreja do arrebatamento, ela não estará mais aqui. Não estará mais aqui porque a igreja, ela não passará pela grande tribulação. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar todos que habitam sobre a terra. Então a igreja não vai estar mais aqui, né? E os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração. Terrível, né? Terrível. Nós vimos aqui em Apocalipse, né? Ó, nele a possessão satânica será plena. Ó, em Apocalipse, vamos ver aqui, capítulo de número 13 de Apocalipse, verso 4, 13 e verso 4, ele diz assim, ó,
e adorarão o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha só, né? Olha só. E aqui nós vimos no verso 1, então vi subir do mar, disse João, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmia, né? Então isso aqui é uma profundidade muito grande, né? Se nós formos lá para o livro de Daniel, nós vamos ler sobre essa visão de Daniel, sobre o chifre, sobre os reis que vieram, né? Os grandes reis da Babilônia que surgiram na época. Então, se nós formos comparar, né, o livro de Daniel com o livro do Apocalipse, aqui com o texto que nós estamos estudando, né, é muito profundo, porque a escatologia realmente ela é muito complexa, né? Quando você traz uma mensagem de um ponto histórico que já aconteceu, você está falando de um acontecimento, você está falando de um profeta que surgiu, você está falando de Jesus que já veio, você está falando dos milagres de Jesus que já aconteceram. Mas quando se fala sobre a escatologia, que é esse tema que nós estamos estudando, ele é um tema muito complexo, né? É muito complexo esse tema aqui, porque ele tem muita ramificação, né? Dentro do corpo da mensagem ele tem muita ramificação, né? Então por isso que a gente tem que ter também muito cuidado, né? Com isso aqui, porque de repente a gente vai querer às vezes até se aprofundar em algo que talvez a gente não tem aquele conhecimento, ou talvez não seja aquilo, né? Então é bom a gente pensar nisso aqui, estudar sobre isso, meditar um pouco sobre isso aqui e passar algo que a gente tem, aquele conhecimento básico, né? Que nós temos a certeza que Jesus vai voltar, isso nós temos certeza, que o arrebatamento da igreja vai acontecer e que está muito próximo ao arrebatamento da igreja. Temos a certeza que a igreja não ficará aqui, não estará na grande tribulação, tá? Porque haverá 7 anos de tribulação na terra, 3 anos e meio, a Bíblia diz que o anticristo, né? Israel fará uma aliança com o anticristo, mas após esse período ele vai descobrir que não é o Cristo, porque quando aquela estátua for levantada e começar a operar milagres, ele vai romper esta aliança, aí o anticristo vai perseguir Israel, vai fazer guerra com Israel, né? E é nesse período aí, depois desses 3 anos e meio, que a igreja estará na boda do Cordeiro para o julgamento das obras, né? Que as nossas obras vão ser julgadas, e será ouro, prata, pedra preciosa, ou será palha, madeira ou feno, né? Então a Bíblia diz que será passada pelo fogo essas obras. Então enquanto o mundo, os infiéis, né? Maior parte dos crentes da igreja que pararam na caminhada, que retrocederam, deixaram de servir a Deus, né? Estarão nessa grande tribulação. E é interessante, irmão Jonas, que nesse período, né, nós sabemos que a morte pegará uma grande férias. Ela não vai atuar, não vai haver morte, vai haver sofrimento mesmo. Sofrimento. Aí tem pessoas que dizem que hoje eu estou sofrendo, estou numa luta, estou numa batalha, estou numa tribulação. Agora imagina quando chegar na grande tribulação, que daí é tribulação mesmo. Ali vai apertar mesmo. Ali vai apertar, porque, quer dizer, a igreja não estará mais aqui. A igreja não estará. Quando o anjo desceu para Sodoma e Gomorra, porque Deus havia determinado a destruição de Sodoma e Gomorra, o que o anjo fez?
Pegou na mão de Ló, na mão das filhas e da mulher e disse, saiam daqui. E não olhe para trás em toda essa campina, porque enquanto vocês estiverem aqui, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos destruir a cidade. Então a sorte do mundo é que a igreja ainda está aqui. O mundo está sendo poupado por causa da igreja do Senhor. O remanescente de Deus, a igreja militante, a igreja do arrebatamento. Enquanto a igreja estiver aqui, Deus não pode fazer nada. A tribulação, a grande tribulação não virá. Mas a partir do momento que Deus dará ordem aos seus anjos, e eles ajuntará dos quatro cantos deste mundo a sua igreja, então virá a grande tribulação sobre a terra. Que nos dias de hoje, ainda quando aperta, tem a igreja para a gente recorrer, né? Ah, vou fazer uma campanha no culto de quarta-feira, ou vou no culto no sábado, no domingo. É isso. Mas aí. Quando chegar aquele dia, não vai ter Não mais tem onde recorrer. Não tem onde recorrer. Não Pastor, tem. só para nós finalizar esse subtópico aqui, ó, o que me chamou a atenção também é que, ó, os que não tomarem parte do arrebatamento da igreja, eles serão obrigados, né? Serão obrigados a prestarem honra e adoração. Hoje muitas pessoas não querem dobrar o joelho para orar, às vezes não quer vir na igreja, né? Na igreja, não quer, não, isso aí não precisa levantar a mão para adorar a Deus. Não, isso aí não precisa gritar, né? Não precisa dar um glória a Deus alto, um aleluia alto. Então, para adorar, porque hoje é por livre e espontânea vontade que a gente levanta a mão e dá um glória a Deus, dá um aleluia. E naquele dia não. Lá eles vão ser obrigados. Aí vai ter que fazer sem a vontade, mas vão ter que fazer. Né? Hoje, muito não dobra o joelho. Pessoal, a maioria da igreja não quer mais orar. Que é voluntário. Ninguém obriga. Se nós olharmos lá na Babilônia, quando o rei levantou aquela grande estátua no campo de Dura, no dia da inauguração, todos têm que se dobrar ali. Todos. E Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram. Mas a ordem era para se dobrar. E o que aconteceu? Foram para onde? Foram para a fornalha. Quer dizer, Deus deu um livramento lá na fornalha. Mas eles foram. Porque era lei, era obrigado. E quem não fizesse ia para a fornalha. Então aqui vai ser obrigado. Obrigado. Tem que adorar. Quem não quer adorar hoje vai ter que adorar a besta, o anticristo, né? Eu aconselho que você adore a Deus hoje, né? Que você venha para a igreja, né? Quando voltarmos à normalidade dos cultos, né? Vem para a igreja, vem adorar, vem agradecer a Deus para subir no arrebatamento e não ficar. É o que me chamou a atenção agora o senhor falando, pastor, que nesses tempos, período aí, ó, foi na quinta-feira passada, que foi, na quarta-feira já não teve culto, na quarta-feira passada já não teve culto, que foi feito o decreto com o nosso governador. Agora o senhor imagina, se nessas uma semana a gente sem culto, nós até estávamos comentando antes à tarde, que já dá uma agonia na gente de não poder ir na igreja, imagina as pessoas que ficarem na tribulação, que os desviados, as pessoas, os conhecedores, quando souberem e ver que daí não vai adiantar, eles podem até vir na igreja, que eles vão poder vir, mas vai estar só o templo aqui e não vai estar mais ninguém. Não tem mais ninguém. Aí imagina o desespero que vai ser, né? Se a gente agora assim, sabendo que é durante um determinado tempo, que vai voltar ao normal, assim a gente está orando para que volte ao normal, então imagina quando chegar naquele dia que não vai ter, que vai saber, não, daqui para frente agora não tem mais o povo de Deus na terra. Né? A igreja foi arrebatada. Arrebatada. Então nós vimos aqui, é o seguinte, hoje temos a oportunidade e não queremos. Aí eu conversei já com muitas pessoas desviadas, que disseram, não, se eu não subir no arrebatamento, eu não aceito a marca da besta, eu resisto lá na grande tribulação, a perseguição. Olha, se a pessoa hoje não tem condições de se manter fiel ao Senhor, tá? Será que ele vai ter condições naquele dia de resistir, tá? A grande tribulação, ter o olho arrancado, as unhas arrancadas, salvo pelo seu próprio sangue, que vai ter salvação na grande tribulação? Quer dizer, não que o sangue humano salva,
mas em termos assim que vai ter que pagar o preço, o preço que hoje Jesus pagou é só obedecer, tá? Eu não creio muito nisso aí, por quê? Hoje, quantos têm se dobrado diante desse coronavírus? O mundo está em pânico diante do coronavírus, né? A igreja está fechada porque foi um decreto do governo, do município, né? E a gente tem que obedecer, não vai se submeter a uma lei da desordem, né? Desobedecer isso aí, ele não vai fazer isso. Mas não que por minha vontade seria fechada a igreja. Por quê? Nós temos que crer no Deus que nós servimos. Porque nada acontece se não for permissão dele. Se Deus não permitir, nada acontece. Né? Então hoje as pessoas aí estão apavoradas, se dobrando diante do coronavírus. Imagina no dia da grande tribulação, tá? Será que eles não vão se dobrar diante do anticristo? Será que vão dizer, não, eu conheço a palavra e eu não vou me dobrar? Vão ser obrigados. Ou então vão morrer. Então eu aconselho que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, a oportunidade ainda está aberta para servir a Deus livremente. Com toda força, com todo ânimo, né? Com toda alegria. Aproveitar, né? Lembrando que os irmãos que tiverem alguma dúvida, né, pastor, podem comentar aqui, nós estamos aqui, tem alguns irmãos que estão nos acompanhando, os irmãos que tiverem alguma dúvida, por gentileza, podem colocar aqui, então vamos tentar responder os irmãos. Segundo tópico, a missão do homem do pecado. A missão do homem do pecado será quádrupla: opor-se metodicamente a Deus, a Israel, a Cristo e à igreja. Esse segundo tópico ele é distribuído também, ele é dividido em 4 subtópicos, que são a missão quádrupla do homem do pecado. Ele tem o primeiro aqui, né? O primeiro tópico é apresentar o homem do pecado. O segundo que nós vamos entrar agora é revelar a missão do homem do pecado. E o terceiro tópico é apontar a destruição do homem do pecado. Então, primeiro subtópico aqui, opor-se a Deus. Satanás não ignora este fato. Jamais logrará derrotar a Deus. Por essa razão, volta-se contra todas as obras divinas. Ele tenta impedir prioritariamente o Evangelho de Cristo de alcançar os confins do mundo, para que o reino dos céus jamais se instale na terra. Ferozmente opõe-se a Deus, aos santos anjos, à igreja, a Israel e aos redimidos do Cordeiro. Então, Satanás ele tenta impedir prioritariamente o Evangelho de Cristo. Ele tenta fazer com que o Evangelho não chegue a todas as pessoas. Ele tenta fazer com que o Evangelho seja parado, tanto que nós vemos a perseguição aos cristãos, né, pastor? Nos outros países, no Brasil é fácil, vamos falar assim, é fácil servir a Deus, né, no Brasil. Mas nós vemos relatos, vemos vídeos no YouTube, o próprio irmão Aldo, que é nosso departamento de missão aqui da cidade de Apiúna, né? Vemos vídeos dos missionários que sofrem, que pagam o preço mesmo para poder anunciar o Evangelho. Até tem uma missionária da Itália, foi que o senhor estava comentando do vídeo, né? Ela pediu oração, os irmãos devem ter visto o vídeo, pediu oração porque estavam passando lá, não podiam sair por causa do coronavírus. Então, meus irmãos, nós vemos que são todas pessoas que são usadas por Satanás para fazer com que o Evangelho venha parar, para fazer com que o Evangelho não venha avante, não venha avançar. O pastor quiser fazer alguma colocação? Então, mas não ignora este fato: jamais logrará derrotar a Deus. Ele sabe que a Deus ele não pode derrotar. Está aqui em Jó, no capítulo 42, verso 2, assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos ou teus pensamentos pode ser impedido. Então, Satanás, ele jamais vai lograr a Deus, né? Vai derrotar a Deus. Ele tem que se submeter a Deus, né? Então, por essa razão, volta-se contra todas as obras divinas,
né? Ele não pode com Deus. Então ele procura o que? Atrapalhar as obras de Deus, né? Tudo aquilo que Deus criou. O que ele fez lá no Éden, né? Deus criou o homem, colocou lá no jardim do Éden, e Satanás foi aonde? Lá no Éden, tentar destruir a obra de Deus, o projeto de Deus, né? Ele entrou lá e enganou a mulher comeu do fruto, deu para o seu esposo, ele comeu, né? E ambos caíram no pecado, né? E foram expulsos do jardim do Éden. Então, por essa razão, volta a ser contra todas as obras divinas, né? Todas as obras divinas. Ele tenta impedir prioritariamente o Evangelho de Cristo de alcançar os confins do mundo, para que o reino dos céus jamais se instale na terra. Esse é o alvo de Satanás, perseguir a igreja. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele perseguiu Israel. Então hoje ele faz o quê? Persegue a igreja, né? Ele persegue. Eu estava vendo aqui até um vídeo, né, ali na China. Não é o vídeo chinês, era um vídeo que foi gravado, né? A demolição das igrejas na China, né? É um país 100% comunista, tá? Então o evangelho não pode ser propagado naquele país. O que é isso? É Satanás, o anticristo, trabalhando, tentando deturpar, tá, a obra, os planos de Deus, né? A obra, tentar impedir a expansão do reino de Deus aqui na terra. Esse é o alvo de Satanás, né? Que ele luta contra a igreja. O alvo dele é tentar jogar um contra o outro, né? É tentar derrubar o cristão, é tentar manchar a imagem da igreja, né? Esse é o alvo de Satanás. Como o anticristo, né? Ele vai ser patrocinado pelo diabo para exercer o seu ministério, vamos supor, aqui na terra, né? Então, hoje ainda tem os agentes de Satanás que são usados para se opor contra a igreja do Senhor. Não é o próprio diabo, é pessoas, mas usado por Satanás como instrumento para perseguir a igreja de Cristo. É o que acontece hoje, né? Sobre o texto que nós lemos aqui agora, o comentário, né? Aqui do comentarista aqui da lição, né? Que ele se opõe, né, à obra do Senhor. Também aqui nós podemos ver também que aqui na nossa lição ela nos diz: mantenhamos-nos vigilantes, oremos e vigiemos de nosso Deus. Nós temos a promessa, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. E nós vemos também aqui, o que nós podemos ver é que pastor, é que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, perdão, aqui eu acabei me confundindo, irmãos, eu olhei aqui no monitor, que é a promessa de Deus, né? Mas o Satanás, ele não quer que nós chegamos até o céu, porque ele conhece, ele sabe o que tem preparado para nós lá, né? Porque ele era de lá. Então é por isso que ele batalha contra a igreja, para que nós não venhamos chegar até o céu, porque ele conhece, ele sabe a glória que é no céu, como é o céu, né? Uma das coisas que nós vimos que o diabo trabalha muito, né, assim, contra a obra, é na música, né? É na música. Vimos que na música o diabo trabalha muito. Por quê? Né? Porque ele era um regente da orquestra sinfônica de Deus, né? E ele perdeu este privilégio, esta oportunidade, né? Então por isso ele luta muito contra os músicos na igreja. Ele sabe que é uma dificuldade, muitas vezes, para montar um conjunto, montar uma banda, montar uma orquestra na igreja, né? Ter componentes, as pessoas fazer aula de música, é difícil. Por quê? Porque Satanás conhece essa área aí, ele conhece. E temos aqui em 1 Tessalonicenses 2,18 que fala assim, ó: pelo que quisermos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Ele dizendo para os irmãos de Tessalônica
né? Pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez eu quis ir ter convosco. Mas ele disse mais, Satanás nos impediu de ir até aí. Então nós vimos que o diabo ele anda lançando obstáculo, né, na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada ministerial. Ele anda colocando obstáculo para que o evangelho não seja propagado, né? Então Paulo disse, eu queria ter ido convosco. Tentei 2 vezes, mas Satanás não deixou, né? Ele não deixou, ele impediu. Prova disso é que quando Daniel, né, se colocou a buscar a Deus, a Bíblia diz que levou 21 dias para que Daniel recebesse a resposta da oração. 21 dias. Às vezes a gente ora e quer que recebe já na hora. Já e na verdade Deus ouviu desde o primeiro dia, porque quando Deus envia Miguel, né, para pelejar contra os príncipes da Pérsia, e Gabriel chega com a mensagem para Daniel, né, ele diz, olha, desde o primeiro dia eu já ouvi, mas o príncipe da Pérsia, Satanás, né, tu vê que ele, na Pérsia ele era um príncipe, ele se pôs dos ares, né, para que Gabriel não passasse com a mensagem de Deus. Então nós vimos que muitas vezes, né, as coisas não acontecem porque Satanás ele tenta impedir. Por isso Paulo, ali em Efésios, no capítulo 6, né, em verso 10 a seguir, Paulo começa dizendo assim, revesti-vos do Senhor e da força do seu poder, né, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, potestades que estão alojadas nas regiões celestiais. Então entendemos isso aí, que Satanás, ele tem aqui em cima um quartel general, aonde ele ataca a igreja. Por isso Paulo diz, olha, se revista das armaduras espirituais, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, os pés calçados na preparação do evangelho da paz e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Por quê? Porque Satanás, ele tenta impedir o andamento da obra do Senhor. Bem, o segundo subtópico, opor-se a Israel. Através dos seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. O que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Nesse período, mais de 6 milhões de pessoas foram brutalmente e covardemente assassinadas. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo. Então nós vemos que sempre, desde o começo, teve a perseguição, até nos dias de hoje, tem a perseguição contra Israel. Mas nós vemos que Israel é o povo de Deus e ele sempre prevalece, Israel sempre é um país pequeno, mas é um país que sempre se permanece ali firme e sólido, né, pastor? Israel é um país que sempre perseguido, sempre perseguição atrás de perseguição, sempre as pessoas tentando destruir Israel. Mas Deus sempre está com eles, então Deus sempre tem dado graça. Desde a Segunda Guerra, mais de 6 milhões de pessoas foram brutalmente, covardemente assassinadas. Israel, na verdade, né, é o povo, é a nação de Deus. Então Israel, ele tem a proteção de Deus. Por isso o salmista disse que nós deveríamos orar por Israel, né? E nós devemos orar por Israel porque é a nação de Deus, é o povo de Deus, é a linhagem de Abraão. Então há uma promessa muito grande sobre a vida de Israel. Então, tento contra Israel, mas Israel só prospera. Israel é um povo muito forte. Imagina se os brasileiros passassem o que Israel passou. É um povo que se levanta, é um povo que se ergue, é um povo que para frente, né? Por quê? Porque há uma promessa de Deus na vida deles. Há uma promessa de redenção ao povo do Senhor. Por isso Deus descerá no Monte das Oliveiras, Jesus vai descer. A Bíblia diz que Ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e o monte se abrirá, né? E abrirá um grande vale. E quando Ele estiver descendo ali, né, depois que
A Bíblia diz que depois da grande tribulação, que vai descer ali duas testemunhas também, que pegarão 1362 dias por aí, né? Essas duas testemunhas. Tem alguém que até fica cogitando, dizendo que Elias e Enoque, porque eles não passaram pela morte, foram arrebatados. Outros dizem que é Elias e Moisés, porque no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que Jesus conversou com Moisés, né? E Elias, então ninguém sabe. Mas vai ter duas testemunhas que vão estar pregando o Evangelho do Reino, né? E o anticristo vai fazer guerra com essas duas testemunhas. Eles vão morrer e vão ficar na praça de Jerusalém, e Deus não vai permitir que eles desçam a sepultura. Porém, após 3 dias ressuscitarão e subirão ao céu, essas duas testemunhas. E depois Jesus então vai descer no Monte das Oliveiras, e quando ele descer, né, com as suas mãos abertas, né, Israel vai dizer, que feridas são essas nas suas mãos? Ele vai dizer, essas são as feridas que foram feitas na casa dos meus amigos. E aí eles vão realmente reconhecer que ele era o Messias prometido, né, porque até hoje, né, eles não creem. Isso eles passaram no ano 70, né, aquela perseguição de Hitler, né, sobre o povo judeu, porque eles disseram que o sangue desse justo caia sobre nós e os nossos filhos, né, e caiu sobre eles, né. As mulheres eram abertas, tirado o feto vivo e colocado o gato costurado dentro da barriga. Então foi uma grande perseguição, né, uma grande luta que eles passaram ali, uma grande tribulação que passou Israel naqueles dias por não crer, né? Mas Jesus ele vai descer no Monte das Oliveiras, né? E é naquele período que ele vai descer e ele vai sentar no trono, né? E vai derrotar o seu adversário, que é o anticristo, né? O homem do pecado. Terceiro subtópico, opor-se a Jesus Cristo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla: opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Então, lá em Mateus capítulo 24, o versículo 5, o 23 e o 24, e também a lição vai nos mandar ler com atenção Apocalipse. No início, testemunhou matar fisicamente o Filho de Deus. Tentou matar fisicamente o Filho de Deus. Depois procurou enredá-lo na tentação do deserto e finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, o estudo da vida e da obra de Cristo. O homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade de nosso Senhor. Quanto a nós, professaremos audaciosamente que Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aleluia. Então, nós vemos que no início ele tentou matar fisicamente o Filho de Deus. Depois procurou enredá-lo nas tentações lá no deserto e finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia. Então, o homem do pecado nega a humanidade e a divindade do nosso Senhor. Mas nós professamos que Jesus Cristo é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus. Nós professamos a Cristo como nosso Salvador. Aqui então, o que eu já falei de início, 24 e 5, né? Que diz que porque muitos irão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, né? E muitos serão enganados pelo anticristo, porque eles vão dizer que é o Cristo, né? Se pois alguém vos disser eis aqui o Cristo ou ele lá, aí não acredite. No verso 23 e no 24 assim, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então o sinal vai ser grande, o prodígio vai ser grande, a maravilha vai ser extraordinária. Tá? E eles vão enganar muitos crentes,
tá? Não é pessoas que não conhecem. Conhecedor da palavra, os escolhidos, pessoas que já foram escolhidos por Deus. Serão enganados. Serão enganados. Porque eles vão vir dizendo que são o verdadeiro Cristo. Quantos já apareceram aí, vi passar na televisão, né? Aquelas pessoas que diziam que era o Cristo. Tem um ali que era famoso. O Henrique Cristo, que é aqui de Indaial, acho que é de Indaial. Eu acho que é vizinho nosso aqui, né? Quer dizer, surgiu muita gente. E essa gente atrai uma massa atrás deles. Multidões, né? Multidões. Né? Então aqui, né, aqui o Mateus, aqui, o evangelista Mateus está dizendo, né, que devemos tomar cuidado. E nem milagre o Henrique Cristo operou, né? Imagina o anticristo que vai operar milagre, maravilhas, prodígios. Se sem operar nenhum milagre o Henrique Cristo já arrasta uma multidão de pessoas atrás dele, imagina o anticristo. Imagina o anticristo fazendo milagre, né? Então é o seguinte, viram muito em meu nome, dizendo que são o verdadeiro Cristo e vão enganar muita gente. E nós vimos hoje surgindo também muitas placas de igreja, né, que já não tem mais nem nome para colocar em igrejas. Eu lembro-me que quando eu me converti era conhecido igrejas mais ou menos assim, que era a Assembleia de Deus, a Deus é Amor, a Igreja Só o Senhor é Deus, a Igreja Batista, a Igreja Quadrangular, a Igreja Brasil para Cristo, Presbiteriana, uma igreja mais tradicionais, que se conhecia, mais antigas, né? E hoje, qualquer esquina você encontra uma placa de igreja. Surgiu milhares de igrejas por aí afora, né? Então nós temos que ter cuidado. Eu estava assistindo um vídeo de um certo bispo aí, né, que se diz bispo, talvez eu acho que seria um membro da igreja dele que mandou uma mensagem dizendo, mas pastor, não é pela graça a salvação hoje, não é mais pela lei e tal. E aí ele disse sim, é pela graça. Até citou Efésios 2:8, que diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça. Só que ele disse assim, é por essa desgraça que não acontece. Isso não é uma graça, isso é uma desgraça. Então graça quer dizer um favor não merecido. Aquilo que nós não merecia, Deus nos deu. O que nós merecia, não deu. Nós merecia condenação, Ele não deu. Nós não merecia salvação, Ele nos deu. Então hoje é pela graça, né, pela misericórdia do Senhor. Então nós vimos que essas pessoas surgiram aí. Não estavam no princípio. Como disse João, é dos nossos, mas saíram de nós. Estavam conosco e saíram de nós porque não era dos nossos, né? Então muitos se fizeram anticristo. Muitas pessoas se fizeram anticristo. Então o subtópico de número 4 aqui, opor-se à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja. Mas consolemo-nos, pois o que está em nós é mais poderoso que o maligno. Não temamos, pois o que pode matar o corpo, mas nada pode fazer quanto a nossa alma. Então, não temamos, pois o que nos pode matar o corpo, mas nada pode fazer quanto a nossa alma. Não sei se o pastor quer falar algum comentário sobre esse subtópico, ou podemos dar continuidade, já para nós estar... O último tópico aqui, né? Que fala opor-se à igreja e o homem do pecado põe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo, né? Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja, né? Quando Jesus disse, não ameis o mundo, né? Em João, se não me foi da mente, 2:15, 1 João, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, né? Isso é o sistema que Satanás usa, né, para atingir a igreja do Senhor. Sistema mundano,
que ele se opõe, ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja. Então é algo que nós temos que estar vigiando, né? Ele usa o quê? Ele usa a agricultura, ele usa a cultura, tá? Ele usa muitas coisas contra a igreja do Senhor. É o sistema mundano que está dominado por Satanás. Mas consolamos nós, pois, o que está em nós é mais poderoso que o maligno. Aqui em 1 João 4,4, assim, filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que está com a igreja é maior. O Eliseu estava cercado pelo o exército inimigo. E o que aconteceu? O Geazi levanta de manhã, olha, vê aquele exército e apavora. Entra em pânico. Diz, meu senhor, estamos cercados, vamos morrer. Olha aí. O que aconteceu? Eliseu orou e disse, Senhor, abre os olhos do moço. Aí quando Deus abriu os olhos espirituais de Geazi, ele não viu mais aquele exército do inimigo, carros e cavalos, cavaleiros, mas ele viu o exército celestial. Ele disse, então maior é o que está conosco, que aqueles que estão lá fora, né? Então o diabo usa o sistema, mas Deus é maior para nos guardar e nos proteger. Tópico de número 3, o último tópico aqui da nossa... esse tópico ele é dividido também em 3 subtópicos, que nos diz o seguinte, que tem como título a destruição do homem do pecado. Vejamos agora a seção, o auge e a ruína do homem do pecado, ao contrário do reino de Jesus Cristo. O império de Satanás não é eterno, mas é temporal e efêmero. Então, vamos ver que o reino de Satanás, né, o império de Satanás, ele não vai ser eterno, mas ele vai ser só durante um tempo. O primeiro subtópico, a ascensão do seu império. Tão logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus 2 escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. O primeiro será um agente político e o segundo um delegado religioso. Então, aqui nós já falamos sobre isso, né, pastor? Já foi falado aqui sobre que terá os 2, será os 2 escolhidos de Satanás, a besta e o falso profeta, né? Eles reinarão absolutamente por 3 anos e meio. Não sei se o pastor vai querer dar um... Só quero ler aqui o 13:5 aqui de Apocalipse, que diz assim, ó. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. 42 meses, dão 3 anos e meio, né? Então, o subtópico de número 2... é o espaço que Israel vai descobrir que não é o Cristo, né? Nesses 3 anos e meio, é os 3 anos e meio de tribulação, né? Eles vão ver que realmente não é o Cristo. Não é o Cristo. Então, o subtópico de número 2, o auge do seu império. O homem do pecado, no auge do seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. O seu governo, a princípio, será aceito por todos, sem qualquer contestação. Então, foi o que nós já, aqui no começo, já no início, foi falado, né, pastor? Sobre que ele dominará tanto a economia quanto a religiosidade, a moeda será uma só, religião vai ser uma só, não vai ter outras, igual nós estávamos falando, tem tantas igrejas, hoje tem igreja para tudo. Eu não quero isso aqui, eu quero essa igreja aqui, tem igreja para tudo quanto é tipo, né? Então naquele dia não, naquele dia naquele tempo, naquela época, nesse período, vai ter uma só religião, uma só economia, uma só moeda, então vai ter ele que vai ser no auge do seu poder, né? Ele dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana. Aqui tem o 13 e o 7 de Apocalipse, diz assim, ó. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos
e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, e povo, e língua, e nação. Então ele recebeu autoridade mundial, né, sobre um domínio mundial. E o verso 8, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, aqueles que não estão escritos no livro do Cordeiro, porque o profeta Daniel, né, lá no capítulo 12, ele já fala, né, já falou lá no Antigo Testamento, dizendo que naquele dia se levantará Miguel, né, um grande príncipe que se levantará pelo filho de seu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve na face da terra, desde que houve nação. Mas naquele dia livrar-se-á todos aqueles que se acharem escrito no livro da vida do Cordeiro. E aqui no Apocalipse está dizendo, ó, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esses não estão escritos. Vamos ver aqui ainda o verso 16. E fez que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. E agora o 18, vamos ver o 17. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o seu número, é o número de um homem, e o seu número é 666. Então isso aqui acontecerá para os que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E hoje vimos que em muitos lugares parece que de qualquer forma as pessoas são salvas. De qualquer maneira, não precisa mais se submeter aos princípios bíblicos, aos bons costumes da igreja. Parece que não precisa mais isso aí. Simplesmente levantou a mão, aceitou Jesus, desceu as águas, já vai para o céu. Uma vez salvo, para sempre salvo. Não é assim. E nós temos os nossos princípios, nós temos os requisitos da palavra do Senhor, né? E só vai entrar no céu quem tiver o seu nome escrito no livro da vida. E nós vimos aqui no texto anterior aqui que Satanás usa um sistema mundano contra a igreja, e muitos não estão percebendo isso aí. Muitos estão percebendo, hoje está assim, venha como estás e fica como quer, e assim vai para o céu. Não, nós temos que falar a verdade da palavra do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou, né? Ele ama o homem, a alma do homem, mas o pecado Ele não ama, né? Ele diz para os discípulos, olha, vocês estão aqui no mundo, mas não são do mundo, pertencem a esse mundo, então não se contamine com ele, né? Não mancha as suas vestes espirituais. Então há um requisito para nós cumprirmos aqui os princípios da palavra do Senhor. Porque hoje, né, pastor, tentando usar as estratégias mundanas, o sistema mundano, nos dias de hoje, muitos lugares, muitas igrejas têm esse negócio de só ficar na adoração, né? Só na adoração, 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 e acabam esquecendo da palavra, que o que transforma realmente é a palavra. Às vezes a pessoa vem para um culto, e daí, é claro, um hino, ele fala muito louvor, mas um hino, né? Um hino, não
um hino, porque hoje em dia, nos dias de hoje, tem coisas aí que a gente nem pode considerar como um louvor, como um hino, mas então as pessoas às vezes querem ficar só nesse negócio de adoração e esquecem que a palavra é que transforma, né? É a palavra que vai fazer com que a gente se transforme, o ser da gente, a vida da gente. A palavra de Deus, né? Ela é poderosa, né? O hino, o louvor é essencial, né? Por isso quando ministrei uma lição dias atrás aí, eu disse, irmãos, vocês não sabem o poder que tem o louvor, a música, né? Mas para que isso aconteça, o crente tem que orar, o músico tem que orar, o cantor tem que orar. Porque Davi, quando tocava a sua harpa, dedilhava, os demônios se afastavam da vida de Saul. Mas será que era por causa do som da harpa? Será que era com medo das cordas da harpa? Não. É porque a unção que Davi tinha recebido de Deus, Davi não tocava somente a harpa, mas Davi tocava o coração de Deus. Tocava o coração de Deus, né? A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor, habita no louvor, né? Porque hoje tem um tal de música gospel por aí, né? Que é um tal de gospel mesmo, que não tem nada de Deus, né? Música que não tem nada a ver com hino, né? De adoração a Deus, tem nada a ver. Então a palavra, ela é essencial. Nunca se pode tirar o tempo da palavra de Deus no culto, tá? Se faz num culto até aquele período da palavra, o que se pode fazer, quantos hinos vão cantar, mas o período da pregação não se pode tirar fora aquilo ali. Não pode comprometer aquele tempo, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, né? Palavra que nós ministramos ontem ali, né? Quando Jesus curou a sogra de Pedro, no pôr do sol daquele dia trouxeram endemoniados e enfermos, e Jesus curou a todos através do quê? Da palavra. Porque a palavra é poderosa, ela é eficaz, ela tem uma eficácia, ela tem poder, ela é viva, né? E ela penetra, ela surte efeito na vida do homem. Então, quando a palavra de Deus é pregada, né, Deus opera, porque Deus falou para Jeremias, dizendo: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra, eu não velo sobre a palavra do homem, aquilo que o homem fala, aquilo que o homem palpita, como quer dizer, quando nós tomamos uma direção fora da vontade de Deus, da autorização do Espírito Santo, e levamos uma mensagem torcida dentro da nossa vontade, talvez até para querer atingir alguém num culto, que se faz muito isso aí, né? Parece que hoje em dia o culto de igreja virou um ringue, né? Parece um campo de guerra, né? Mas não é por aí, não é por aí, porque quando a palavra é nossa, Deus não tem responsabilidade. Mas Ele diz: sobre a minha palavra, sim, eu velo, eu cuido, eu zelo, me responsabilizo por ela para cumprir ela. Então nós vimos aqui o valor, né? O valor que tem a palavra de Deus. Muito bem, pastor, então vamos passar aqui para o último subtópico e depois a conclusão. Eu só vou fazer a leitura aqui do último subtópico, depois o senhor pode comentar e também pode concluir. Passados os 3 primeiros anos, em meio de seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge da sua administração, e depois de todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, depois o capítulo 20 e o versículo 10. E daí tem a conclusão, o pastor pode... Então, aqui no verso 20 do capítulo 19 diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta
e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então a besta e o anticristo, né, que enganaram aqueles que aceitaram o sinal da besta, né, que fizeram sinais sobre a imagem dela, né, então eles vão ser lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, lançados vivos. Então vimos que essa besta, esse anticristo, esse homem do pecado, essas personagens são seres humanos, homens de carne e osso, né, que vão trabalhar neste mundo orientado pelo Satanás, né, e patrocinado por ele também. Então serão lançados vivos no lago de fogo. E nós vamos ver aqui agora no Apocalipse 20 e no verso de número 10, que nos diz aqui, vamos ver o que é que diz. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então vimos aqui agora, primeiro que vai ser lançado é os instrumentos do diabo, né? Os instrumentos do diabo, né? Que é a besta, o falso profeta e o anticristo foram lançados. E agora o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. O diabo que os enganava, que hoje vive enganando muitas pessoas, enganando até os crentes na igreja, muitos crentes enganados, né, com o jeito de se conduzir na igreja, muitas pessoas que querem ser crentes, mas querem andar igual ao mundo, tá? E o diabo vive enganando sobre isso aí. Então ele vai ser lançado no lago de fogo, né, e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e o de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então, aonde estão os seus aliados, né, ele vai estar lá junto, vai ser lançado. E a última personagem a ser lançado no lago de fogo é a morte. Diz que a morte e o inferno. Tá? Então o inferno, ele não é o lago de fogo. Tá? O inferno não é o lago de fogo. O inferno é só um lugar de tormento agora, não é o lago de fogo. Então o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo. Né? Então o inferno, Hades, é onde foi o rico. Passagem do rico e Lázaro. Né? A Bíblia diz que o Lázaro era um mendigo, um leproso, né? E quem eram os amigos dele? Pobre, cheio de chagas. Quem eram os amigos? Os cachorros. Aonde a turma olhava, estava aquela montoeira de cachorro, aquele bando, dizia, o Lázaro está lá. Eram os amigos dele, os cachorros, que lambia as chagas dele, aliviava a dor de Lázaro, e sendo que o rico vivia todos os dias, né, regalado esplendidamente, não lhe faltava nada. E a sua vestimenta era púrpura e linho finíssimo, que só a nobreza poderia usar quem tinha dinheiro. Né? Ele era rico, Lázaro pobre. Mas chegou o dia da morte de Lázaro. E quem veio recepcioná-lo? Os anjos do Senhor. Foi levado para onde? Para o seio de Abraão, para o descanso. Mas chegou o dia da morte do rico também. E quem veio recepcionar ele foi os anjos? Não, porque os anjos não vão para o inferno. A Bíblia diz que ele foi recepcionado por Satanás e foi levado para o inferno, para o Hades, para o Seol. E lá do inferno, o que que acontece? Ele ergue os olhos e quem que ele vê? O Lázaro no seio de Abraão. E agora? Aquele Lázaro nojento, cheio de chagas, que nunca talvez ofereceu uma xícara de café, porque diz que Lázaro desejava comer da migalha que caía da mesa dele. Tá? E o que que aconteceu? Ele disse a Abraão, pai Abraão,
Manda que o Lázaro molhe o dedo na água, esse dedo cheio de chagas que estava aí nojento, e refresque somente a ponta da minha língua, porque eu não aguento mais o tormento dessas chamas. Então tem muitos pregadores hoje, pastores, que eles não falam mais no inferno. Os crentes se convertem hoje acreditando que existe só o céu. Só a parte boa, né? Só a parte boa, acreditando que só existe o céu. Tem crente que não sabe que existe o inferno. Não, inferno não. Não fala inferno. Se o próprio Jesus falou, o que o bandido quer? É que ninguém mencione o nome dele onde ele está. Quanto menos mencionar, melhor para ele. E o que o diabo quer é isso aí também. Que não fale no inferno. Não fale. Mas existe. Só tem dois destinos para o ser humano. Só tem dois destinos para mim. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Eu não vou para outro lugar após a morte. Só tem dois destinos para mim. Né? E para todo ser humano em cima dessa terra. Então não adianta nós fugirmos da realidade, tá? Querer passar um pano quente por cima e dizer que não tem problema, isso não faz mal, está assim, não. Né? Principalmente os pastores, presidentes, eles têm uma responsabilidade com o rebanho de Deus. Tem uma responsabilidade. O apóstolo Paulo disse assim: oxalá que você me suportasse um pouquinho na loucura da minha pregação, porque eu estou zeloso de vós. Então quem ama fala a verdade, né? Quem ama fala a verdade, não fala mentira, que é melhor uma verdade bem amarga hoje do que uma mentira doce, né? Então a palavra de Deus é bem enfática nisso aí, né? Sabemos que Jesus está voltando, em breve acontecerá o arrebatamento da igreja. E hoje existem muitas placas de igreja, como eu falei. Placas e mais título, mas a igreja de Cristo é uma. Jesus não disse: eu vou buscar as minhas igrejas. A porta do inferno não prevalecerá contra as minhas igrejas. Não. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele disse: a porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então Jesus tem uma igreja aqui. Ele vai tirar do meio da igreja a sua igreja no dia do arrebatamento. E eu quero estar fazendo parte dessa igreja do arrebatamento. A igreja Filadélfia, a igreja fiel, a igreja que sofreu, mas não negou o nome de Cristo Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Então, esta foi a nossa lição, que teve como título O Homem do Pecado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O nosso pastor fazer uma oração, orar, depois nós vamos estar passando os avisos. Vamos orar então. Queremos já antes agradecer a todos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, a nossa live de hoje, falando sobre esta lição. Né? Se os irmãos têm alguma dúvida, né, pode ligar para nós, passar uma mensagem, nós vamos procurar assim responder, né, a lição. Talvez não foi aquilo que você esperava, mas é o que nós temos para dar. E a gente só pode dar o que tem, né? Então nós demos aqui o que nós tínhamos para passar para os irmãos, mas uma lição muito maravilhosa. Se você guardar o que você ouviu aqui nesta noite, que você acompanhou, né, já vai ser um grande passo na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Vamos orar então neste momento. Amado Jesus, Pai eterno, te damos graças, te louvamos pela tua bondade e pelo teu grande amor. Por mais este momento, Senhor, que passamos na tua presença, ministrando aqui a tua palavra, esta maravilhosa lição. Te louvamos pela vida, Senhor, dos nossos ouvintes, aqueles que participaram conosco, Senhor, através do Facebook, da rede social. Querido Jesus, abençoa a vida de cada um deles, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, aqui na cidade de Apiúna. Abençoa os irmãos, Senhor, aqui da sede, das congregações. Pai querido, nossos obreiros, a cada departamento da tua igreja, seja abençoada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós oramos
Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que nos acompanhou. Irmão Valdir, irmão Miguel, irmão Paulo, irmão Erivelto, o José Carlos, o irmão Edsanir. Não sei se ele é evangelista, pastor Edsanir. Que Deus abençoe o Edsanir. Um abraço, Edsanir. Deus abençoe. Nosso amigo. O presbítero irmão João Carlos, que é o coordenador da escola bíblica aqui de Apiúna, né? A irmã Sueli, o Ney, lá da cidade de Bituruna, que Deus abençoe o Ney. O Carlos Lopes, que é o irmão do irmão Gilmar, do presbítero irmão Gilmar, lá de Bituruna, que Deus abençoe. A Eliane Silva, minha prima, o irmão Lindomar Martins, lá da Terra Nova, que é o cunhado do presbítero irmão André. Que Deus abençoe a vida. Ele mandou um abraço para o pastor Leonardo, para a irmã Zilá. O irmão Erivelton também, um grande abraço para o irmão Erivelton. E todos os irmãos, a irmã Raquel Lima, esposa do presbítero irmão Márcio, todos os irmãos, o presbítero irmão Silvio, o presbítero irmão Osiel e a irmã Silvia, melhor dizendo, que Deus abençoe a todos, o presbítero irmão Jean, que Deus abençoe a todos vocês que estiveram aí ligadinhos na live, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Pastor, só sobre as lições, não vai ser encomendado, né? A próxima lição? Não, nós vamos dar uma segurada nessa lição, porque ninguém sabe como vai ficar essa situação aí das igrejas e de repente a gente compra as lições, né? A não ser que o pessoal encomenda. Né? Se alguém quiser a lição, né, procura o nosso aí superintendente da escola dominical, o presbítero irmão João, tá? E faz o pedido para ele, então ele passa para o André faz o pedido da CPAD, tá? Das lições, só por pedido, porque de repente a gente compra, fica estocado aí, e é mais uma despesa e nós estamos aí segurando o que dá, né, diante dessa situação que a gente está enfrentando aí, toda a igreja, né, todo o nosso país, né, então nós temos que dar uma segurada. Mas se alguém quiser encomendar a lição, Claucir, né, que será o tema Jesus, o homem perfeito, né, que será esse tema na próxima quinta-feira. E na outra quinta-feira, então, se não tiver voltado os cultos ainda, nós estaremos aqui na live fazendo a nossa última lição, né? Eu acho que é a última. A última. O novo homem em Jesus Cristo, né? Novo homem em Jesus Cristo, será a última lição. Então, quinta-feira agora, a próxima, então vai ser o irmão Claucir e o irmão João que estarão fazendo a lição na live. Também tem aqui, ó, a irmã Evanilda Amarante, eu acho que ela é parente, ela é prima, eu acho, do presbítero irmão Valdir, lá da cidade de Joinville. Deus abençoe a irmã Evanilda, ela estava acompanhando, falou que chegou atrasado hoje na live. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Sábado, né, pastor, a partir das 19 horas, o nosso culto. Nós estamos vendo para, quem sabe ali, ter um pregador de... Essa ideia para introduzir um pregador de outra cidade que dê para passar aqui na nossa live, não sei como é que vamos fazer isso aí, né, se tiver um meio. Então nós vamos estar convidando o outro pregador para estar ministrando no sábado à noite na nossa live. Mas da cidade onde ele estivesse, se der para fazer isso. Nós vamos ver aqui que nós estamos aprendendo também agora, ainda estamos novo. Se tiver alguma falha, nós já até pedimos perdão para os irmãos, né, em alguma falha que a gente comete aqui, porque na verdade a gente nunca fez esse trabalho, né? Somos iniciantes, aprendiz, né? Estamos aí aprendendo, então de repente fica alguma falha, não fica alguma coisa perfeita, porque a gente também não tem uma aparelhagem justificada, né? Apropriada para esse fim, né? Mas agradecemos os irmãos que estão aí nos acompanhando na nossa simplicidade, né? Estamos fazendo a obra do Senhor e levando a mensagem de Deus até o vosso lar. Então, que Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço e até o nosso próximo culto, que será no sábado. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.